Opa, eu sou o Pelicano, um main clown certificado, Prestígio 100, com mais de 4.000 horas de jogo. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais foram as mudanças do clown, buffs e nerfs, o que isso implica na prática, mostrando exemplos do clown antigo comparado com o novo, e três partidas diferentes com três ideias de builds diferentes e bem únicas para você ter uma gama de opções para conseguir aproveitar o clown no seu máximo potencial de chase. Esse vídeo vai ser bem técnico, porém você pode ir direto para as partidas caso lhe interesse usando a linha do tempo. Mas então vamos lá, começando das mudanças menos polêmicas para as mais. Agora você consegue recarregar as garrafas mais rápido e perdendo menos velocidade. Uma ótima mudança porque antigamente se você recarregava durante a chase, o sobrevivente tinha tempo mais do que o suficiente para sair do loop, então nem sempre é uma boa ideia. Agora você não é tão penalizado por recarregar as garrafas durante uma chase. Ótima mudança, sem discussão. Segundo, a garrafa amarela foi bufada, de 10% para 12%. Também é uma ótima mudança. Deixa o efeito base do boneco melhor, deixa ele mais perigoso, mas não é tanta diferença. Porém, aí já surge um problema, porque tem dois addons que aumentam essa velocidade. Um que aumenta 3% e outro 2%. Se você utilizar os dois juntos, soma 5%. Então, 12% da base, mas mais 5% somado dos addons, igual a 17% de velocidade. Aí já é uma baita diferença. Além do mais, você pode usar perks que aumentam a velocidade, como Rapid Brutality, que eu estou utilizando bastante. Faz bastante diferença você dar o hit no sobrevivente e ganha 5%. Você tem esses 17 mais 5, já dá 22%. É muita velocidade. E não tem tanta dificuldade para ativar. Então, mesmo que a velocidade base do clown não tenha mudado tanto, com essa combinação de perks e addons, ele ficou muito mais veloz e muito mais letal do que o clown antigo. Além disso, a garrafa amarela tá ativando bem mais rápido. Antigamente você jogava ela, tinha que esperar ela bater num objeto ou numa parede, daí ela ia espalhar numa garrafa cinza e depois de 2 segundos ela ia virar garrafa amarela. Só aí que ela ia ativar. Então você tinha duas opções. Ou você tacava ela no seu pé e esperava 2 segundos ela ativar e daí sim se movimentava, ou você tacava ela na posição que você vai estar daqui 2 segundos. Angulava ela para cima e jogava para que quando você chegue lá, a garrafa já tenha ativado. Bom, isso era péssimo em mapas fechados, porque no mapa aberto você consegue tacá-la pra cima num ângulo, no mapa fechado tem um teto. Então, na maioria das vezes você tinha que ficar com a primeira opção, que era uma péssima ideia, tacá-la no chão mesmo e esperar, como tá aparecendo no clipe aí na tela. Agora, como ela ativa quase que instantaneamente, você não tem muita dificuldade de usar a garrafa amarela em mapas fechados, o que é bom, mas também é ruim porque na maioria dos mapas que não são fechados, você perde um pouco desse posicionamento, né? E tacar a garrafa a uns 10 metros longe, para que quando você chegar naquela posição daqui 2 segundos, daí sim ela vai ativar naquele momento exato. Agora, perder um pouco essa dinâmica, essa habilidade necessária para usar o boneco, porque você não precisa mais pensar no posicionamento e no timing, só olhar para baixo, tacar a garrafa. Pronto. Ficou um pouco brain dead, digamos assim. E bom, para compensar essas melhorias na garrafa amarela, a Behavior achou que seria uma boa ideia nerfar a garrafa roxa. Então agora o efeito da lentidão ficou menor, a duração caiu pela metade, de 2 segundos foi para 1, o que já é ruim. Porém, a perk Vigil, ela também reduz o efeito da lentidão. Se você vê uma das listas de efeito que ela diminui está a lentidão. Em 40% já é uma quantidade considerável, mas o Vigil tá bugado. Ele tá reduzindo em torno de 66. Nossa lentidão que já tá pouca, já tá ridícula, com o Vigil ela é completamente anulada, tá? Se o jogador tiver Vigil, você tá com a garrafa roxa e nada vai ser a mesma coisa no sobrevivente. E mesmo no clã antigo, já era melhor usar a garrafa amarela do que a roxa. Ela já era mais forte. Porém, para counterar um loop, você precisava dessa sinergia entre as duas. Tacar a garrafa amarela para você ficar mais rápido e a roxa para deixar o sobrevivente mais lento. E essa combinação que tornava o clown um killer bom em anti-loop, um killer forte em chase. Então você precisava ter um conhecimento da estrutura, um posicionamento certo das garrafas e um time correto. Porque se você mira errado, e se você erra a garrafa roxa, você vai perder tempo, você vai perder uma garrafa e o sobrevivente não vai ficar mais lento. Se você joga a garrafa amarela numa posição que o sobrevivente consegue pegar, ele vai ficar mais rápido, porque a garrafa amarela funciona para os dois. Se o sobrevivente passar por ela, ele fica mais rápido. Então você sempre tinha que cuidar para só você pegar a garrafa amarela e ele não. Então exigia bastante do clown. Ele parece um killer fácil, mas nem tanto. Então, se antes você precisava fazer uma boa combinação das duas garrafas para ter um potencial de chase, agora eu acho que uma proporção entre as duas seria 90% da garrafa amarela e só 10% da roxa. Enquanto o vigil não for corrigido, nem vale a pena usar a segunda garrafa. Você só vai estar desperdiçando tanto tempo quanto suas garrafas. Então, o clown atual ele tá mais forte, tá mais rápido e muito mais fácil de se utilizar.
Olha esse clipe, por exemplo. Eu tô seguindo essa Tauri, ela sai da main build, usa um lead, pega bastante distância. Eu já penso, quais loops que tem ao redor? Eu já penso que ela vai para essa pallet da caminhonete. Então eu taco a garrafa amarela, já taco a roxa pensando onde ela vai girar. E essa combinação de eu estar mais rápido e ela mais lenta faz eu conseguir alcançar ela antes que ela gire e retorne a pallet, pegando ela de surpresa e conseguindo uma down. O clone antigo não tem nada disso. Eu não preciso pensar onde eu vou tacar a roxa, eu não preciso pensar onde eu vou tacar a amarela, eu não preciso do posicionamento certo nem do timing. Eu olho pro chão, taco a amarela, fico ultra rápido e alcanço o sobrevivente antes que ele consiga girar. Eu teria o mesmo resultado que eu tive nessa chase com o clã atual, fazendo só isso, olhando pra baixo, tacando a garrafa amarela. Isso é péssimo pra saúde do jogo, e é por isso mesmo, sendo um main clown, eu não tô muito satisfeito com esses buffs. Eu acho que o behavior tá no caminho certo, porque as mudanças na recarga são boas, as mudanças na base são boas, porém eles precisam ajustar os addons e corrigir o vigil também. Porque uma perk anular o poder de um killer é meio estranho, né? Eles podiam simplesmente tirar essa lentidão dos efeitos dela, ou se não tirar, pelo menos corrigir pra ele ser 40% como tá escrito, né? E eu gostava do clown antigo porque, mesmo ele sendo fraco, ele tinha essa magia, assim, de você counterar um loop, sabe? Você decorar um posicionamento, tacar a garrafa amarela, tacar a garrafa roxa, ficar mais rápido, deixar o survilento, puxar um long hit bem de longe e counterar um loop. Isso era bem satisfatório de fazer. Agora não tem mais esse desafio, digamos assim. Ele tá muito fácil. Fica mais acessível, fica melhor para jogadores iniciantes aprenderem, porque o clown, para masterizar o clown é um pouco difícil, sim. Mas eu acho legal ter esse desafio, sabe? E o clã atual não tem nada disso. Metade do poder já não precisa usar, e o poder que sobrou, que foi a garrafa amarela, você já não precisa mais pensar em posicionamento, é só atacar no seu pé 100% das vezes que vai dar certo. Então por isso que eu acho que ele não vai ficar do jeito que ele tá, ele vai sofrer alguns ajustes. Acho que ainda vão manter alguns buffs, como eu disse, pelo menos o da recarga das garrafas. Como sobreviventes, é bem mais difícil lupar um clown. Antigamente, a melhor maneira de lupar um clown já era dar pedrop nas palhas, agora tá mais do que nunca. Você tem que se adaptar aos checkspots, porque se você campar um checkspot contra o Killer Mew é uma coisa, contra um clown que tá uma carreta é outra, ele vai te alcançar. Você tem que dar um certo pré-run do gen, tem que tratar o clown como se fosse uma nurse, escuta o heartbeat e já corre, porque ele tá muito rápido. E tenta sempre pegar a garrafa amarela, porque agora os clones vão estar spamando a garrafa amarela. Então vai ser muito mais fácil de você correr até ele e pegar. Se você sabe que vai tomar um hit, você toma o hit e já corre para a última garrafa amarela que ele jogou e tenta pegar para você conseguir mais distância para o seu próximo hit. E acho que são essas as dicas que eu posso te dar para você que tá de sobrevivente. Então bora para as partidas. Antes de cada partida eu vou explicar a build dos addons e se os addons receberam algum ajuste. E bora lá. Bom, para a primeira partida eu selecionei essa build aqui, que é a mais divertida, ela gira em torno do Furtive Chase, que ela me dá velocidade indetectável quando eu engancho a obsessão, e as outras perks giram em torno de trocar a obsessão, Friends to the End troca a obsessão quando eu engancho a obsessão, e o Game of Foot da Adriana transforma o sobrevivente com maior tempo de chase na obsessão, e ele também tem um efeito secundário que ele dá velocidade quando eu quebro uma pallet, se eu tiver em chase com a obsessão. E por fim, só o Jolt para ter um pouco de anti-gen. Como Clown Killer M1, eu acho o Jolt uma ótima escolha. Os addons, um que estende a duração da garrafa amarela em 1 segundo e um que aumenta a intensidade em 3%. Então os 12 são base, mais 3% do addon fica 15%. É uma combinação muito boa e bem consistente. Então, bora pra partida. Agora eu troco. Boto mais um anti-gen, ou Rapid Brutality. Eu preciso quebrar a pallet, né? Já tenho Friends to the End pra trocar a obsessão, não sei se seria tão bom. Foi muito rápido, cara, não dá pra combater esse spot. Ainda mais se tu campar errado pra dano de um voucher assim. Ajeitei show de bolso. 15%. Sem pen res agora, só tenho o Jolt de anti-gen, então
Pra eles derrubar os caras perto dos gen. Pra ele acredito. Aí começou a build. Furtive Chase mais garrafa 15%. A pessoa que trocou a obsessão tá aqui. Tô indetectável também. Também viu chegando. Ela tá uma obsessão, então quando eu enganchar ela, eu também vou ganhar um Furtive Chase. É bom recarregar a garrafa porque o tempo do Furtive Chase é curto, então melhor não perder tempo recarregando. Mas como eu tenho mais uma ainda, eu consigo chegar na outra obsessão. Ela pega aquele voucher, então eu já vou recarregar. Ah, desceu, cara. Porra. Muito túnel, velho. Me perdi. Ah, ela também tá meio perdido. Tá, agora eu vou recarregar antes. Pra quando enganchar ela eu ter 6 garrafas. Era pra ter um gancho aqui embaixo. Mas não tem? Tô razoado não ter gancho aqui embaixo. Mas tá bom. Gastei uma garrafa pra chegar no gancho mais rápido. O Jack trocou aqui em cima, perfeito. Tá tomando meu pé. Não pegou, desgraça. Recarrego. Muita pressão de mapa com essa build, cara. Os chases estão muito insta. Botar no mesmo gancho, talvez interrompa uma cura ali. Também pode ser perigoso, caso eles queiram tancar, mas não tinha ninguém aqui. Tocou de novo pra Kate, que tava aqui do lado. Nego o Vault com a garrafa. Carrego antes de enganchar. Tá, ele vai expirar mesmo. Não, podia ter um DS ainda, tá? Acho que não deu um minuto que ela foi enganchada, os tiros são muito rápidos. Troca a obsessão de novo. Quem que virou? Virou B de novo, tava pressionando pra ele. É aleatório, tá? Quero dar uma conferida nesses gen aqui. Agora acabou que eu não derrubei a obsessão. Que o Bill me deu um perdidão. Eu derrubo ela, então eu vou ver a aura do Bill. Como não vai trocar a obsessão, eu vejo a aura da obsessão. Ela fica exposta. Será que ele entrou em armário? Não tô vendo a aura dele. Se escondeu? Acho que se escondeu. Comi o sprint dela de tão rápido que eu tô. Ela serve com mais tempo de chase, então virou obsessão de novo. E ela morre. Devia ter cortado o caminho por aqui. Não quer poupar tempo. Ela vai morrer, vai ativar uma Fortive Chase, vai trocar a posição de novo. E a build segue girando, velho. Lembrando que essa build aqui tu não tem muito anti-gen, né, além do Jolt. Então você depende de fazer os chases rápidos. Se o ritmo do jogo começar a pender pro lado deles, eu vou me fuder. Mesmo que uma chase demore um pouco mais do que o esperado, vai me complicar.
Não vou recarregar porque eu ainda vou ter 2 garrafas. Vou trocar a posição de novo. Ainda não tive uma chase muito longa, mas não tiro o mérito dos caras, né? Eu tô muito rápido. Não tem muito o que eles fazerem mesmo. Mas caso por algum milagre alguém dê uma chase longa em mim, eu vou perder toda a pressão que eu construí durante a partida. Vou quebrar logo essa porta aqui, os caras já estão enchendo muito saco com a janela. Aproveitar o restinho do Furtive Chase pra zonear ele aqui. Jogou certinho aqui. Imaginei que ele pudesse fazer isso. Não peguei a garrafa. Que ele achou que eu ia vir por essa porta aqui. Eu sou tão rápido que os caras ficam meio desesperados, cara. Eles não tem como esperar minha reação, eles têm que meio que adivinhar o que eu vou fazer. Então, esse cara não jogou tão mal quanto vocês estão pensando. A info que eu tô tendo dos Gen por causa do Furnace to the End também tá bem absurda. Engancho isso aqui, eu já vou ver a aura do último player. Tá lá. Tava em locker mesmo. Tava exposto, até esqueci do exposto, cara. GG. É tão raro tu conseguir matar um exposto do Furnace to the End que eu até esqueço, cara. Nossa. Difícil ter uma outra partida que eu vou ter tanto valor quanto essa. GG. Bom, antes da gente passar para a segunda partida, eu queria mostrar para vocês algo muito legal. Esses bonequinhos aqui tem de 2 marcas, que tá passando agora são do U-Tools. Tem também os da coleção Funko Pop. Tem vários personagens do DBD e alguns do gênero de terror que estão no DBD, ou que poderiam estar. Não achei nada do palhaço, do clown do DBD, infelizmente, mas achei do Terrifier. Vai estar na descrição aí todos os links. Caso você tenha interesse em comprar alguns, são links de afiliado da Amazon. Comprando por ali você ajuda a apoiar o canal e não paga nada a mais por isso. Então, muito obrigado. Essa é a build padrão que eu uso no clown. Gift of Pain, Jagged Compass, que transforma os ganchos normais em gancho branco, então ele já sai do gancho com Gift of Pain, qualquer gancho no caso. Jolt, a versão de Genji, Clown Killer M1, e Dying Light, que dá penalidade conforme eu vou enganchando as pessoas, da Slow Gen, que comba também com Gift of Pain. Addons eu usava Cigar Box, que antes era 16 metros, agora tá 6, não tá valendo tanto a pena, mas eu sou um pouco dependente da Cigar Box, porque eu usei por muito tempo, então agora eu tiro, eu acabo me perdendo do service, confesso. Mas em vez dela eu tô usando revigoramento, que aqui tá 2%, mas são 3. Então 12 padrão mais 13 de revigoramento fica 15, bem roubado. E esse addon aqui também foi nerfado, antes aumentava 2 segundos, agora é só 1. Mas pra mim ainda vale a pena usar. Outro combo que dá pra fazer são esse aqui. Perdão. Esses dois aqui também aumenta o revigoramento. Aqui também tá errado, tá falando que é 1, mas é 2. Então aqui são 2 mais 3, 5. 12 padrão mais 5 dos addons, 17%, fica bem roubado. Mas a garrafa acaba durando muito pouco, então é mais pelo meme. Eu acho que o mais consistente é usar esse aqui de duração, mais esse aqui de aumento. E é essa build. A partida que eu joguei foi num mapa novo, nunca tinha jogado lá, foi a primeira vez. Achei um mapa legal, um pouco preguiçoso a main build, mas tive suas próprias conclusões. Nossa, mapa novo, primeira vez que eu caio nele. Não sei como que ele tá funcionando, na real. Tá bom, meio broxante na real. Faltou orçamento pro mapa.
Só a roxa, meu Deus, sou maluco mesmo. Veja lá, cheque aqui. Mapa estranho, cara. A roxa não dura nada, cara. Não vale nem a pena usar, velho. Dito isso, usei. Esse cara quer muita atenção, né? Dois que já foi aplicado já. Deixa eu ver nela. Tá, vamos pro terceiro. Impressão que essa Lara Croft vai estar me seguindo, se não tá. Essa cara, parece que tem um pouco de grace em meu tiro com esses 15%. Nossa, tá muito rápido, que porra foi essa? Achei que eu ia virado no hit já, velho. Todo mundo no gancho, velho, no chão. Deixa ela levantar o cara ali, salvar o outro. Sei que vai pro segundo. Porra é essa, velho? Ah, já que eu tinha pego a Lara Croft. Achei que eu tava com lanterna, velho. Por um segundo achei que ia tomar um save, velho. Pensei, caralho, jogaram bem pra porra, um cara com uma chave na mão. Tomando cu, velho. Eu esqueço dessa função secundária do Jagger de fumaça já mais avançado, velho. É roubado. Nossa, tinha DS, né, caralho. Devia só ter deslogado. Nem tô prestando atenção que ele tá no gancho, tem tanto cara no chão. Você quer voltar e dropar jogo do Villainize? Nossa, cara. Agora a roxa valeu a pena, cara. Mas é difícil achar outra situação que valeria a pena usar a roxa dessa forma.
A Michonne é muito alta, velho. Até os passos dela são altos. Ele salvou o mano, velho. Que isso? Alterado. Fica e morre também. Eu não vou quebrar essa pallet, cara. Ah, ela guiou de qualquer forma. Ele tá com uma roxa no chão pra counterar o DS. Às vezes não pega, espera muito pouco. É melhor tacar pra cima, assim, quando for pegar o cara do chão. Tacando por cima não espalha melhor. Ele, no caso, ficou em cima do teto, ó. Olha o tanto que espalha tacando por cima. Você não tá ouvindo alguém, velho. GG. Deu uma travada no lançamento. A partida. Bora lá, build ajustada. Troquei Game Foot por culpa de Grace. Acho que é mais consistente. Uma Modest Valley. Começo bem ruim, cara. Talvez eu vou tomar uns 2 dias por causa disso. Ok, bem legal. Acreditável.
Tá dando lado bom da parte pra ele. Acreditável, cara. Da Grace salvando. A gente tá querendo que eu dê hit nela pra tirar o Gift of Pain, por isso que ela tá seguindo com a lanterna. Que isso, Steve? Achando que eu ia dar um morango, cara. Quase que não peguei o hit, tá? Porque eu tentei jogar a roxa pra negar o Festival, mas eu consegui o Festival de qualquer jeito. O bot tá aqui no canto. Não sei o correto. Quem desce? O bot pode errar o DS, sabe? Isso aqui não é o que é. Pode dar comigo, os caras acertam. Muito altruístas com o bot. Já tá de pé, mano. Que isso, cara? Não faz 5 segundos que eu derrubei a mina, velho. Não pega por nada, né, velho? Que isso, cara? Não viu eu voltando? Eu que estaria também. Que isso, cara? Eu tô virando essa partida, velho.
Inacreditável que tu apertou espaço no armário, velho. Todo jogo deixar os prompts e tudo no mesmo botão, né, velho? Isso é oferenda secreta, só que é head check, mano. Pode ser muita coisa, né? Pode ser mapa, pode ser protegiado, mas era head check. Ela esqueceu. Disse Hatchman também oferendo, por isso que eu olhei a mim primeiro. Pô, o cara botou oferenda e esqueceu, velho. Era só ele ter ficado aqui. GG. Comecei muito mal a partida, mas consegui recuperar aos poucos. Os caras quitaram também, né, velho? Talvez se não tivessem quitado, poderia ter mais jogo. Mas GG.